Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nóis e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e, se for possível, deixar um comentário falando bem, falando mal, falando de fato o que você achou do nosso vídeo. Beleza? Vamos compartilhar a minha tela para a gente falar um pouquinho sobre a abertura de mercados. Eu vou falar um pouquinho de cripto e forex, que a gente decidiu mudar, né, o formato um pouquinho do canal. A Ari já falou no vídeo dela de mais cedo e a gente vai avaliar aí para ver como que a gente vai fazer durante esses dias, beleza? Se você quiser também, se inscreva aqui entra aqui no nosso canal do Telegram. Lá você vai ter um contato mais direto comigo, com a área, para tirar dúvida, para perguntar e para ter acesso a mais informações sobre o nosso conteúdo. Beleza? Vamos começar aqui falando do Bitcoin. Bitcoin, vamos lá. Bitcoin tem aquela situação, né? Pensando em longo prazo, a nossa última compra foi próximo dessa região, quando a gente falou nos nossos últimos vídeos aí, após perder essa região de fundo, a gente está tentando, né? Provavelmente isso aqui foi uma manipulação no movimento de curto prazo. O RSI que a gente usa, né, estava na região interessante, abaixo de 30 naquela região, exatamente ali próximo da região de último fundo, onde seria a nossa última compra, né? Agora, é o que eu sempre falo, né? Não tem como a gente comprar aqui e a expectativa do movimento maior vai ter que ser de fato esperar o rompimento dessa região de topo. Enquanto não tiver essa região de topo, a gente vai estar apenas buscando uma ideia, né, de topo mais baixo do que os anteriores, após perder o último fundo, tentando inverter o fluxo do movimento de alta para tentar o movimento de baixa. A ideia é que ele faça o rompimento dessa região e, fazendo o rompimento dessa região, ele volte, mitigue até o ponto 64, 65 mil, para dar uma nova oportunidade de compra para a gente. Beleza? Inclusive aqui, a gente está montando aqui, né, um provável... Deixa eu aumentar aqui. A gente está montando aqui um provável topo duplo, né? Geralmente, pessoa física está enxergando esse movimento aqui como um topo duplo. Então, já significa que tem liquidez e a ideia é que o rompimento dessa região acelere o stop dessa galera, né? Para aí sim ele continuar tentando buscar o movimento que a gente quer, que é o rompimento da máxima histórica do Bitcoin. Beleza pura? Deixa eu ver aqui o que a gente tem no semanal. Semanal está formando um candle Clinton, né? A gente, se você não sabe o que é, no Telegram tem vídeo explicando a nossa mentoria também, que inclusive, por enquanto, as vagas estão fechadas. Mas, se perder essa mínima, provavelmente a gente pode acelerar o movimento. Não é o melhor lugar, né, para a gente ter um candle Clinton. A ideia é que ele sempre esteja ou na extremidade superior ou na extremidade inferior. E aí sim ele teria mais força, né? Seria um padrão de uma possível manipulação, sem ter a necessidade do fechou fora, do fechou dentro, sem ter a necessidade do spring. Beleza? Então, Bitcoin seria mais Isso é o que eu encontrei na internet sobre. o, o Ethereum. Ethereum mais fraco do que o Bitcoin, né? A gente pode entender aqui a ideia que a gente falou ali do Bitcoin de topo mais baixo que o anterior. Aqui é a região de fundo que ainda não foi perdida. Não pode perder essa região de fundo. Se perder, de fato, vai acontecer o que eu mostrei para vocês na ideia do Bitcoin. Inverter o fluxo para a parte de baixo. Isso aqui é o que leva do movimento. Isso aqui é onde o preço não pode parar, não pode passar. Provavelmente aqui é uma região de extrema liquidez, onde o player, né, está tentando fazer um movimento de inducement. Se o preço vier aqui, provavelmente vai acelerar até a próxima região de um pó válido, que seria mais ou menos essa região aqui para o Ethereum. Porém, contudo, entretanto, a gente tem dentro do Ethereum a nossa região, entendendo que essa regiãozinha também pode ser um equal highs e que também vai ter dinheiro preso, também vai ser uma região
de liquidez, onde provavelmente o stop dessa galera vai acionar um movimento mais vendedor. O Ethereum está mais fraco do que o Bitcoin, né? A gente até pode ver aqui no gráfico do Ethereum contra o Bitcoin que nos últimos meses, né, nas últimas semanas, era mais interessante ficar em Bitcoin do que em Ethereum. Quando a gente traça o nosso prêmio de desconto na região do Ethereum contra o Bitcoin, após o rompimento dessa região, que era o nosso topo, aqui a ideia do equal highs, do topo duplo, que a gente falou tanto no movimento do Bitcoin que está acontecendo agora, quanto do Ethereum. Quando vai lá, provavelmente a gente vai ter barra forte, né? É o stop dessa galera que estava vendendo de forma antecipada. Com o rompimento dessa região de topo, a gente tem a nossa pernada principal e tudo isso aqui é o nosso movimento de mitigação até o ponto mais barato, até o POI mais barato, que seria próximo dessa. Deixa eu marcar aqui de verde. Seria o próximo dessa região desse order block, exatamente ali próximo da região de 79%. Então, aqui é o ponto mais interessante para o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin. Aqui provavelmente seria uma ideia onde valeria a pena trocar o Bitcoin pelo Ethereum. Se eu tenho Bitcoin, vale a pena eu trocar um pouco de Bitcoin para me expor mais em Ethereum, acreditando nesse movimento de alta do Ethereum em relação ao Bitcoin. Meu stop automaticamente tem que estar abaixo dessa região. Mais agressivo, stop abaixo dessa região. Beleza? Para a gente ter uma relação e entender o conceito de acumular Bitcoin, né? Como que eu consigo ter mais Bitcoins sem ser comprando? Se eu trocar por Ethereum ou por qualquer outro altcoin e ela valorizar, provavelmente eu vou ter uma quantidade maior quando eu refizer essa troca. Beleza? Outra aí que está queridinha aí já tem um tempo, Solana. Vamos falar um pouquinho de Solana? Solana ele está tentando, né, montar uma base aqui dentro do gráfico semanal. A gente não sabe se essa base é uma reacumulação ou se é uma distribuição. Como a gente já falou, não existe acumulação em topo. Então, quando você vê alguém falando que tem isso aqui é uma acumulação do Solana, não é uma acumulação. Ou o player está reacumulando, ele já acumulou, ou ele está distribuindo, ele está querendo vender. Ou se ele quiser reacumular, ele está vendendo um pouquinho e comprando um montão. Beleza? E é bem interessante o conceito, a diferença de reacumulação e acumulação, para vocês entenderem de fato o movimento do player. Beleza? No gráfico diário, o gráfico bem parecido ali com o gráfico do Bitcoin, né? A diferença é que não também, assim como o Ethereum, não perdeu essa região de fundo ainda, mas a gente já tem o topo mais baixo do que o anterior. A semelhança é, de fato, a ideia do equal highs próximo dessa região aqui de topo. Se a gente tentar desenhar aqui o nosso último pó válido, seria mais ou menos essa região. E ele, o último gatilho que ele pode ter aqui é uma possível manipulação de venda. Antes disso, provavelmente o preço deve vir tentar romper essa região de topo. E aí, rompendo essa região de topo, assim como a gente falou no gráfico do Bitcoin, provavelmente vai acionar novas compras no futuro. Deixa romper e no recuo a gente vai tentar comprar. Beleza pura? Criptos são essas as principais, né? A gente falou um pouquinho. Se tiver alguma outra cripto que vocês querem que a gente coloque aqui na nossa abertura de mercado aí, a gente vai tentar fazer todo domingo. Deixa aqui nos comentários que a gente fala na próxima semana. Beleza pura? Vamos falar agora de S&P 500. Vamos falar um pouquinho aqui S&P 500. S&P 500, a gente tem aqui o nosso último movimento, que seria um rally, base rally, né? Essa base aqui foi uma região de demanda, então provavelmente o player está tentando fazer algum movimento de manipulação na região dessa base, né? Tentando levar o preço para testar ali pelo menos até próximo da defesa do médio dele, que deve estar próximo. Opa, vou colocar vermelho. Que deve estar próximo aqui dessa região. Então, S&P 500, de fato, a gente está tentando ali um movimento de alta, né, na expectativa. Não dá para vender mais S&P 500. A gente queria isso, né, que ele recuasse para a gente conseguir comprar. Inclusive, o melhor dos mundos
seria o RSI abaixo de 30. Ele não chegou lá. Esse seria o melhor ponto, né, de fato, bonitinho, para a gente ficar mais confortável para a gente comprar o S&P. Faltou um detalhezinho, mas de fato, o gráfico limpo já mostra para a gente, o gráfico limpo é mais importante do que qualquer indicador, que essa região de base seria um movimento de rally, base rally, e que o preço aqui está mitigando até próximo dessa região, está tentando manipular para dar continuidade, para vir testar pelo menos a defesa do médio vermelho, desculpa, para vir testar pelo menos a defesa do médio dele aqui próximo dessa região. Beleza? Nasdaq. Nasdaq, se você faz parte da mentoria, você provavelmente já sabia, né, que o preço provavelmente vai parar por aqui. Aqui ficou a gente tem algumas métricazinhas diferentes lá na mentoria que a gente conseguiu passar para a galera que estão funcionando até de forma bem legal. Aqui provavelmente também seria um movimento aqui, entendendo o movimento todo de alta de Nasdaq. Tudo isso aqui seria o vermelho. Tudo isso aqui seria o recuo do preço mitigando até próximo dessa região, que também seria, opa, verde, que seria uma antiga base, que próximo dessa região, depois de cair tudo isso, a gente fez um movimento de drop, base drop, que é um movimento de baixa, e aqui provavelmente seria um ponto de demanda, um ponto de possível parada do preço para a queda. Beleza? Expectativa de Nasdaq aqui é dar continuidade ao movimento, pelo menos até essa região de antiga base, onde foi uma região de oferta do preço. Beleza? Isso, vamos mais. Vamos mais. Dow Jones. Dow Jones, opa. Dow Jones tentou manipular essa região de equal highs dentro desse movimento, tentou a primeira manipulação. O ideal dentro do movimento forte voltar dos índices americanos seria ou um spring duplo ou esperar uma entrada de confirmação. A ideia pelo diário não vai ter essa entrada de confirmação. Mas quando a gente desce ali por 60 minutos, fica até um pouco mais claro. Próximo dessa região, provavelmente seria um ponto interessante para poder vender Dow Jones a favor dessa pernada de baixa, se você não conseguiu pegar no Spring. Mas, como na Nasdaq, né, e o S&P provavelmente já estão em região de fundo, a ideia é que ele acompanhe e a expectativa do movimento, até olhando o gráfico semanal, que ainda, prestem atenção na diferença, não conseguiu fechar dentro. O diário fechou dentro, mas o semanal ainda não. Beleza? Então significa que o vendedor não está tendo força. Por isso é interessante os tempos gráficos conversarem. Fechou? Mais. DXY. DXY está meio de lado, né? O ano todo, mas a gente teve aqui o rompimento dessa região de topo, perdeu essa região de fundo, aqui é a nossa pernada válida, recuou até o movimento, a expectativa era que fizesse o rompimento, não fez, demonstra fraqueza, mas podemos estar criando uma região de inducement próximo dessa região. A gente até falou no último vídeo, né, que no gráfico diário, vamos colocar no diário, no gráfico diário, provavelmente ele daria a nossa compra próximo dessa região. Seria perdendo essa região, próximo do último pó válido. A galera da mentoria também sabe por que provavelmente o preço pararia por aqui. E dentro do último pó válido, a gente procuraria algum argumento comprador a favor desse movimento. Como semanal, né? A gente tem aqui, como o nosso gráfico semanal faz o rompimento desse topo e ele ainda não perdeu nenhum fundo, a expectativa é que ele continue rompendo, inclusive esse equal highs, esse topo duplo tem liquidez, rompendo essa região, ele vai provavelmente romper essa região também,
e vai buscar o POI aqui. Opa, deixa eu colocar aqui no retângulo. Vai buscar provavelmente essa região para vender. Eu só venderia DXY dentro dessa leitura, próximo dessa região. Antes disso, não consigo vender. Para vender DXY, ele teria que perder essa região de fundo, voltar, e aí sim eu ficaria mais confortável para fazer alguma venda em DXY. Beleza? Euro, Euro USD. Euro USD. Euro também, né? Muito tempo aí de lado, fazer quase um ano e meio que ele está aí dentro dessa região. Manipulou a região de extremidade superior, nossa referência, manipulação, defesa do médio, assim como manipulou a região de extremidade inferior, referência, manipulação, o mercado se repete. Defesa do médio, euro está bem complicado para operar, liquidez na extremidade superior, liquidez na extremidade inferior. O ideal é esperar, deixa eu colocar de outra cor aqui, superior. O ideal é que ele faça o rompimento para algum lado para ficar mais fácil para a gente operar, ou na ponta da compra ou na ponta da venda. Agora não tem muito o que fazer no euro contra o dólar. Dá para usar, tentar usar, né, o DXY como correlação e aí tentar clarear o movimento, mas um pouco complicado. Inclusive, após o rompimento dessa região, ele valida essa pernada, exatamente ali o movimento que a gente falou, só que inverso, né? Tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, que seria esse movimento. A gente tem uma pernada de baixa, a pernada acaba, a gente tem um rompimento do topo e agora nós temos fundos mais altos que os anteriores. A expectativa é que no próximo recuo a gente consiga comprar euro contra dólar ali em 1,07 ali mais ou menos, 1,07, vamos colocar aqui. Próximo dessa região, dessa base aqui, isso mesmo, 0,7900, próximo dessa região, dessa base, provavelmente é um ponto interessante para a gente pensar em compras do euro contra o dólar. Beleza? E por último, mas não menos importante, ouro. O ouro pelo gráfico diário, a gente vai ter aqui rompimento da nossa região, nossa referência, nossa manipulação, ativou o trade da manipulação. Num tempo gráfico menor, eu já consigo saber que isso aqui é um possível drop, base, drop, né? Se eu colocar aqui no 240, fica bem mais claro, né? Isso aqui vai ser o nosso drop, base drop, movimento de queda, e o preço tende a sofrer aqui próximo dessa região. Detalhe, aí poderia vender, né, a favor desse movimento aqui dentro dessa região. Detalhe importante do ouro. Assim como a gente falou de algum, não vou lembrar qual foi o ativo, não sei se foi Dow Jones, assim como a gente não teve ainda o rompimento, né, o fecha dentro no ouro no semanal. No Dow Jones a gente fechou acima, mas ainda não fechou abaixo. No ouro a gente ainda nem conseguiu fechar acima. O ideal é que no semanal fechasse acima uma semana, na próxima semana fechasse abaixo, e aí a venda ficaria mais confortável para a gente fazer, beleza? Buscando, né, o alvo pelo menos aqui, próximo dessa região de fundo, que seria o key level de toda essa pernada de alta. Aqui foi um rally, base rally, aqui foi onde o comprador precisou defender, e a ideia é que manipulando essa região de fundo, tocando aqui dentro do próximo POI, aqui seria um ponto interessante para a gente pensar em compras do ouro ali para o longo prazo. Então, infelizmente, o ouro, para a gente comprar, está um pouco longe, né? Precisaria de algumas semanas para o preço acontecer. Claro que pode do nada aí fazer uma barra gigante, tocar lá na região, mas não é o mais provável, né? A compra do ouro no semanal seria próximo dessa região, uma região interessante para a gente pensar no ouro para o longo prazo. Beleza? Galerinha, acabou, né? Acho que os principais ativos de Forex, os principais ativos de criptos, falando um pouquinho aí também de mercado americano. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Qualquer coisa, deixa o comentário aqui, deixa seu like. Qualquer dúvida, manda lá no nosso canal do Telegram. Não esqueça de seguir a gente aqui no Instagram,
@ClintonOliveira, Clinton.Oliveira. Não esqueça de seguir a Ari também, @ArianeOliveira. E é isso. Um beijo, um abraço, tamo junto e fui!